Oi pessoal, eu sou Ragner e estou aqui para compartilhar um pouco do que eu estou estudando nesses dias no meu mestrado. Então fui desafiado aqui numa matéria do professor Alan Myatt a fazer algo prático aí para a igreja, para quem tiver interesse mesmo. Então estou lançando esse vídeo no meu canal aqui hoje. Né? Nunca lancei nada assim, mas está sendo uma experiência bacana aí nesse tempo de pandemia, né? Todo mundo fazendo live, várias coisas. Então, estou por aqui também apresentando esse trabalho. Espero que seja bênção na sua vida, que você possa crescer, possa também ter novas ideias aí em relação à arte, em relação a evangelismo, em especial com o tema de hoje. Deixa eu botar aqui na tela a minha apresentação para a gente ir vendo aqui juntos. Muito bem, deixa eu lá aqui. Então, pessoal, esse é o tema, a visão teológica de Francis Schaeffer sobre a arte como perspectiva no evangelismo. Pensando nesse assunto que a gente vai falar aqui hoje. E os livros que eu estou usando como base aqui, do Francis Schaeffer, né, é o Arte e a Bíblia, O Deus que Intervém e 25 Estudos Bíblicos Básicos. A partir dele, ele tem mais livros, eu li mais livros dele também, mas esses três foi aonde que eu mais usei nesse trabalho. E como complemento também, tem dois livros aqui, bem conhecidos nessa área de arte, que é o Arte Não Precisa de Justificativa, do Huckmaker, e Cristianismo Criativo, do Steve Turner, que vão nos ajudar também a pensar nessas coisas. Muito bem, vamos começar então aqui. Então, assim, né, pensando no tempos que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI ainda, e a igreja ainda não é claro para a igreja como o artista deve se relacionar com a sua fé e a sua profissão no mundo, né? A tendência é sempre dualista, né? Do sacro e o profano, que as igrejas, em geral, né? Sacralizam a arte gospel e desprezam a arte secular, né? Isso está muito presente nos círculos eclesiásticos de hoje, né? Eu entendo que se faz necessário, então, que a arte e a teologia andem mais juntos, que a gente possa pensar coisas juntos. E também um dos objetivos desse trabalho, né, dessa palestra aqui hoje, é fazer com que o artista cristão olhe para si e encontre na sua fé as respostas que ele pode dar às indagações de hoje. Eu quero que o artista pense como que é a sua fé, como que é a sua espiritualidade, como que ele entende isso de maneira clara, para que ele possa não só evangelizar no sentido de falar, mas como com a sua arte, vivendo sua profissão, ele viver isso de maneira mais clara. Eu tenho uma formação em música também, né? Então, já vivi de música, da arte por muitos anos. Então, de fato, eu entendo um pouco do que passa na mente desse pessoal. E eu quero hoje aqui ajudar um pouco, né? Uma questão bem importante, talvez para a gente deixar bem claro, começando essas indagações, né? É que a gente precisa ter claro por que é importante a gente pensar sobre a arte, o artista e a sua relação com a igreja, né? O Schaeffer, ele vai falar que a palavra de Deus tem 4 coisas bem claras que apontam, né, para essa necessidade da igreja do artista em entender o senhorio de Cristo. Para Schaeffer, isso é uma palavra importante, né? É um termo importante, o senhorio de Cristo. Ele vai falar que Deus deve ser o Senhor de todo o homem, né? Então tem esses 4 pontos. Ele vai dizer isso mesmo. Deus fez o homem todo. Em Cristo o homem todo é redimido, todas as áreas. No terceiro ponto, Cristo é Senhor do homem todo e agora o Senhor da vida cristã toda, né? De todas as coisas. E no futuro, quando Cristo retornar, o corpo será ressuscitado dentre os mortos e o homem todo terá uma redenção completa. Então isso é importante para Schaeffer ao falar sobre a arte, que a arte também faz parte do projeto de Deus, né? O senhorio de Cristo na nossa vida, ele como nosso Senhor, isso também tem a ver com a arte, né? Com o homem de forma integral. A gente não pode separar as coisas. Profissão, dos meus talentos, dos meus dons,
do ministério, das coisas espirituais, as tarefas do dia a dia, todas as coisas estão ligadas. Isso é bem importante para Schaeffer, né? Tem uma frase que eu separei aqui dele, que é bem marcante nisso, né? Do porquê que a gente tem que pensar a arte como parte da nossa espiritualidade, né? Ele vai dizer isso aqui: o cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser em si uma doxologia. Doxologia é adorar o Senhor, né? Glorificar o Senhor. Ele entende isso, então, Schaeffer. Talvez a gente, como igreja, né, quando pensa em arte na igreja, pensa em evangelismo, em algo bem específico nesse sentido apenas. Ele está dizendo que não pode apenas ser isso, porque a arte tem outras funções e não só o evangelismo. Para a gente ter bem claro isso, então, a gente precisa conhecer um pouco o Schaeffer, quem é ele, né? Então, Francis August Schaeffer, né, ele nasceu em 1912, ele é americano e morreu em 1984. Ele é um teólogo, um filósofo e pastor aí nos anos 30. Então, ele se converteu em 1930, né? E ele relata essa experiência que, depois de ler a Bíblia toda e várias vezes ler e reler muitos textos, ele se converteu apenas lendo a Bíblia. Olha que interessante, né? Em 35, ele se casou com a Edith e os dois foram, então, missionários na Europa, ali no final dos anos 40, mais ou menos. Então, eles viraram missionários na Europa, na Suíça, ali, e em 1950 começou uma nova fase neles como família, quando Schaeffer teve algumas crises na sua vida, né, uma crise de fé, e ele rompeu com a missão que ele estava lá, era vinculada à igreja presbiteriana. Ele rompeu com isso e ele entendeu de Deus que eles deviam fazer, que o ministério deles era outro, e assim começou o L'Abri, que é um ministério muito interessante, muito bem específico, que tem a ver com todas as coisas que Schaeffer fala, né? Bom, e de fato a gente pode entender que ele foi um dos principais pensadores evangélicos, né, contemporâneos, aí, já morreu faz um tempinho, né, mas desses que procuraram entender a cultura secular e como relacionar isso na vida das pessoas, né. Então esse é um pouquinho de quem é o Schaeffer aí. Para a gente também pensar na visão dele, né, em relação na visão de teologia e arte dele, né, no livro A Arte e a Bíblia, ele vai deixar isso bem claro. E aí eu fiz aqui um resumo com vários textos, falando um pouco sobre Bíblia e arte, o que a gente encontra na Bíblia sobre arte. Bom, começando, né, a gente tem ali os 10 mandamentos, onde muita gente fala, então, né, que a arte, a escultura, que imagens são coisas erradas, e que Deus proíbe isso, né. De fato, Deus proíbe num sentido. E quando a gente lê esses textos ali, Êxodo 20, de 4 a 5, Levíticos 26, 1, a gente vai perceber que não é a imagem em si, e sim a adoração às imagens, né? Esse que é o problema. Até porque, na sequência bíblica, né, quando Deus dá a visão para o povo fazer o tabernáculo, ele vai dar muitos detalhes, eu deixei ali vários textos que a gente vai encontrar muitos detalhes de como deveria ser o tabernáculo. E tem imagens, tem querubins, tem um candelabro, tem como deve ser as colunas, as cores dos tecidos, a veste sacerdotal. São muitos detalhes artísticos de como deveria ser a parte estética mesmo, né? Então a gente encontra assim já no Antigo Testamento essa relação da arte, Deus se importando com a beleza, com o estético mesmo, né? O terceiro ponto ali, né, Jesus e a referência à arte, quando Jesus ele vai citar esse trecho de Neemias 21:8, onde fala, né, sobre a serpente de bronze ali que Moisés fez, e ele lembra disso numa referência mesmo, né, à sua morte e à crucificação, né.
Então a gente percebe também que Jesus, apesar de não falar de arte em si, a gente pode ver uma referência a uma obra artística do Antigo Testamento feito por Jesus. Eu acho que talvez você nunca tinha pensado nisso, né? Nesse sentido, assim. Outra forma de arte, né? Talvez a mais comum, que a gente está mais clara para a gente, né? É a poesia judaica, né? A gente vai ver o livro de Salmos, são poesias ali, né? Cantadas muitas vezes, e que tem uma forma estabelecida, um jeito de ser feita, né? A gente pode encontrar isso aí, inclusive cantares também, né? É uma forma poética ali, muito famosa também nesse sentido da relação do homem, do marido e da sua esposa, né? De uma forma muito bela, descrita ali. E também em 2 Samuel 1, de 19 a 27, a gente vai ver uma poesia que não é religiosa. Os salmos e cantares têm a ver com a religião do povo hebreu, né? A poesia judaica, mas em 2 Samuel ali não, é uma poesia secular, ela não fala coisas ruins, né? Não é secular no sentido ruim da palavra, mas que não é religioso para o culto ou voltado a Deus em si. Mas existe também essa poesia em 2 Samuel. E também depois, né? Música, eu acho que também é claro isso na palavra de Deus, a gente vai ver, né? Muitos relatos de instrumentos, a gente vai ver Davi, que instituiu, né, uma orquestra e um coral e cantava em vozes, e diz isso no texto. É muito interessante isso. Então tem todos esses textos aí, você vai encontrar algo sobre música ali, ou sobre algum instrumento, ou sobre como que era a música da época. A gente não tem como ter a música em si, né, como que eram as notas, mas a maneira que era pensado, isso está relatado mesmo. A gente tem teatro também. Ezequiel 4, de 1 a 3 ali, é uma peça de teatro que o profeta tem que encenar para o povo ali, para mostrar o que Deus estava falando e o que queria acontecer. É uma encenação de fato. Depois você confere lá esse texto. E a dança também, né, que a gente vai ver em vários salmos falando sobre dança. Davi também, né, o povo dançando. E em Lucas 7 também, né, fala sobre dança no sentido que é algo que acontecia, que era algo da vida comum, né, dos judeus também na época do Novo Testamento ali. Então a gente pode encontrar várias coisas em relação à arte, né, vários relatos, várias coisas bem interessantes nesses textos todos. Eu quero ler aqui mais uma frase interessante, né, que vai dizer ali, o Francis Schaeffer fala, né, o que torna a arte cristã não é necessariamente o fato dela tratar de questões religiosas. Talvez esse que é o cerne, né, da perspectiva dele, da arte, em relação à Bíblia, a palavra de Deus. Prosseguindo aqui, mais uma frase bacana, ele diz assim: será que a parte criativa de nossa vida está submetida a Cristo? Cristo é o Senhor de nossa vida como um todo, e a vida cristã deve produzir não apenas verdade, uma verdade arrebatadora, mas também beleza. Ele vai frisar muito isso, né? Que a beleza, que Deus como Criador, ele se importa com a criatividade, ele se importa com o belo, né? Tem um trecho também que ele vai falar, né? Olhe para os montes, para os Alpes suíços, ele morava lá, e você vai ver que Deus se importa com beleza mesmo, né? Então, a partir desse ponto, dessa leitura da arte como belo também, né, como criação, e por isso que a gente deve submeter isso ao senhorio de Cristo, né, que a nossa arte, essa criatividade possa refletir Jesus em todas as coisas. Sendo mais específico, né, na visão de Schaeffer em relação à arte, e como nós, como cristãos, podemos olhar a arte, nós temos aqui 11 pontos que ele coloca coisas bem interessantes, né? Então, primeiro, ele vai dizer mesmo que uma obra de arte tem valor em si mesma. Isso pode parecer óbvio, né? Mas é bem importante para ele, né? Ele vai falar que a arte não deve ser analisada pelo seu conteúdo intelectual, né? Mas pela sua beleza. Ele vai dizer que o valor da obra de arte, né? É porque é uma obra de criatividade, né? E isso tem valor porque Deus é o Criador, né?
Em segundo lugar, porque o homem é feito à imagem de Deus. Então ele tem essa capacidade de criar, que faz distinto ele dos outros animais. A capacidade de criação que Deus deu ao homem nos distingue dos outros animais. Segundo ponto, as formas de arte fortalecem a cosmovisão. Quando a gente fala de como pensar como Cristo, tem a ver com isso agora aqui. Então, a consequência de uma proposição, de algo que se quer dizer, de algum assunto específico, pode ser expandido pela arte. Então, a arte consegue falar coisas além das palavras, muitas vezes. Ele coloca isso de uma maneira bem clara, que a arte possui esse poder catalisador da mensagem, dando mais evidência ainda à verdade que quer ser dita. Então, a forma da arte fortalece, de fato, uma cosmovisão, a visão de mundo, aquilo que se quer dizer. Terceiro, definições, padrões, sintaxe padrão. Que coisa é isso, Aqui ele vai falar sobre que a arte, que é totalmente abstrata, ela se põe em uma relação indefinida com o espectador. Há uma parede, entre o artista e aquele que olha aquela arte. Eu digo olha, não é só o sentido de olhar, mas quem lê um texto, quem ouve uma música que é muito abstrata. Então ele vai dizer que a comunicação se torna falha, porque não há uma troca do autor com o apreciador, é apenas uma reação emocional da pessoa, que acontece que não há a comunicação de algo. A gente pode olhar a arte dessa maneira. Quarto ponto, o fato de algo ser uma obra de arte não o torna sagrado. Ele quer falar aqui que a gente precisa entender, nós como cristãos, precisamos entender que o fato de um grande artista retratar uma cosmovisão, a visão de mundo dele, não significa que a gente tem que aceitar essa cosmovisão. Por isso que a arte, a obra de arte de um artista, e a sua cosmovisão, aquilo que ele acha do mundo, que ele entende do mundo, o olhar dele sobre o mundo, que ele apresenta na arte, a gente deve julgar isso a parte da sua arte. A gente pode julgar apenas a arte e também julgar o que está por trás disso. São coisas diferentes. Quinto ponto ali, 4 padrões de julgamento. Ele vai falar então sobre como a gente pode julgar também uma obra de arte no sentido, na perspectiva cristã mesmo. Primeiro, a excelência técnica. Ele vai dizer que a busca pela excelência é uma maneira de louvar a Deus. Eu concordo com isso mesmo. Agora, é que é necessário fazer essa distinção entre a excelência técnica e o conteúdo. A gente deve tratar o artista de uma maneira justa, reconhecendo o artista, mesmo que a gente não concorde com aquilo que ele está colocando ali. Então, julgar pela excelência técnica. O segundo, a validade. O que é isso? Se a gente perceber se de fato o artista está sendo honesto consigo mesmo, e com sua visão de mundo, e não fazendo a arte apenas por dinheiro ou por aceitação. Vai dizer que o trabalho de um artista não tem validade se ele produz uma obra de arte somente por causa de um cliente, por questões econômicas e financeiras mesmo. Então esse é o segundo padrão de julgamento. O terceiro padrão de julgamento, o conteúdo intelectual, aquilo que está por trás da arte e que quer ser comunicado. É interessante que ele vai dizer que a cosmovisão do artista, as suas ideologias, o que ele pensa, sempre se refletem nesse conteúdo. E mesmo que seja uma cosmovisão que não há um sentido específico, vai comunicar algo. Mesmo que seja algo relativo, que não tem uma verdade clara, isso está comunicando algo, que é o quê? Não existe verdade. E a gente entende diferente isso. Ele vai dizer assim, seja como for, esteja o artista consciente da cosmovisão ou não, se ela estiver presente, deve ser submetida ao julgamento de Deus. Então é importante a gente julgar, sim, o conteúdo intelectual, aquela cosmovisão que está sendo comunicada. Ele vai dizer também que a razão disso é porque existem artistas cristãos que têm uma cosmovisão cristã.
Segundo, existem artistas não cristãos com uma cosmovisão não cristã. Existem também artistas não cristãos influenciados por algo cristão. E também existe o artista cristão com uma cosmovisão não cristã. Tá vendo que são várias nuances, né? Ele diz que é importante perceber isso. E o último ponto ali, né? Desse ponto 5, né? Que é a integração entre conteúdo e o veículo. O que ele quer dizer com isso? Que a gente deve avaliar o quão bem o artista adequou o veículo à mensagem. Aonde foi feita aquela arte, a mensagem que ele quer passar, se isso está bem adequado, né? É verificar se a obra conseguiu fazer uma correlação entre o estilo que ele está usando e o conteúdo, né? Ele vai dizer que numa obra de arte superior, essas são as palavras mesmo, né? Sempre o estilo e o conteúdo irão caminhar juntos, integrados no que é a obra de arte. Então ele não é só o que quer comunicar, mas a maneira, como ele veio, o veículo que ele usa, né? Que seja dentro da música, o estilo musical, o arranjo, vai ser importante para ele. Seria algo nesse sentido. Sexta perspectiva, a arte pode ser usada para todo tipo de mensagem, né? E aqui ele vai mais uma vez enfatizar, né, que a arte tem o poder de alavancar uma mensagem, e por isso que mesmo que a arte em si não esteja em evidência direta, né, a mensagem não esteja em evidência direta, né, a obra de arte pode fazer afirmações que estão propondo algo, né? Então a mensagem por trás, a arte tem esse potencial de colocar lá em cima as coisas, né, sem falar nada às vezes. Então isso é muito interessante, né? Ponto 7, os estilos artísticos mudam e nada há de errado nisso, né? Ele vai falar que é legítimo para um cristão rejeitar uma obra de arte específica, que ele não goste, que ele não concorde, mas por entender o que está sendo dito nela, e não só porque ela tem um estilo diferente que ele não gosta. Ele vai deixar claro que é importante a gente separar as coisas, não é o gosto pessoal, né? O estilo, as coisas com o tempo mudam, né? E isso não é errado em si, não é o meu gosto não pode estar acima disso. Quando eu julgo, eu tenho que julgar o que ela está dizendo e não de acordo com o que eu gosto apenas. Ponto 8, formas de arte moderna e a mensagem cristã. Ele vai falar, né, que não existe nenhum estilo mau ou bom em si mesmo, né? Mas também que a gente não pode ser ingênuo e pensar que um estilo não tem relação com o conteúdo ou a mensagem. Sim, o estilo, né, o estilo ele tem símbolos que envolvem ele, né? Ele vai dizer, né, que o estilo em específico em si, né, vai levar a uma condução para certos tipos de cosmovisões ou uma mensagem, né? Então ele vai falar, né, também que a mensagem bíblica, as boas novas, né, são boas novas de conteúdo. Se a gente tem um conteúdo que é tão importante para a gente precisa sim entender a forma da arte mesmo, qual o estilo que comunica aquilo de maneira mais eficiente, mais eficaz e que vai colocar isso para cima, né? Então ele fala que o estilo não é errado, o bom ou mal em si, né? Mas sim que a gente precisa o artista tem que ter cuidado com a forma que usa isso, né? Para que isso não distorça a sua cosmovisão. 9, a cosmovisão cristã. Essa palavra, talvez você não seja tão próximo a esse termo, né? Mas isso tem a ver com a visão de mundo, né? Com o óculos que eu leio as coisas, como que a gente vê isso, né? E ele vai colocar os temas mais importantes da cosmovisão cristã para fazer essa leitura da arte. E ele vai falar que tem um tema menor, né, que tem a ver com a rebelião do homem contra Deus, né? Não se voltando para Cristo, e que há um lado fracassado e pecaminoso mesmo na vida cristã. Sim, nós vivemos num mundo caído, né? Ele quer dizer, esse é um tema menor dentro da cosmovisão. Então, o cristão mesmo, a gente se engana e peca constantemente, né? Ele quer falar sobre isso. E o tema maior da cosmovisão diz respeito ao propósito de vida, né? Vai falar que Deus intervém na vida, que Ele existe de fato, e que não é tudo um absurdo,
né, há um sentido nas coisas, não ele vai contrapor de maneira muito, muito forte o relativismo. Ele vai dizer mesmo, não, o relativismo leva o homem a uma vida sem sentido nenhuma. Né? Então ele está aqui expondo isso nesse sentido, né? Que o sentido é que no fato de que Deus existe e possui um caráter, né? Que ele rege o universo, né? Ele vai falar que o artista cristão deve ter sempre em mente a lei do amor em um mundo imerso na destruição. Juntando isso aí. Ponto 10, né? A arte cristã não é de forma alguma sempre religiosa, né? Ele vai falar que a arte cristã, né, que ela deve ser a expressão da vida integral da pessoa, né? Aquilo que o artista cristão retrata em sua arte é a totalidade da vida dele, né? Então ele vai falar de fato que a arte não pode ser apenas um veículo para um tipo de evangelismo, de propaganda, né? Mas que nós temos que produzir uma arte cristã porque temos... ele vai falar que nós não temos produzido a arte cristã porque temos nos esquecido de quase tudo o que o cristianismo diz sobre a arte. Como é importante nós entendermos o que a palavra de Deus, os princípios e os valores vão falar sobre a arte, para que a gente não tenha que olhar só como evangelismo, e sim a arte como um todo, ela pode comunicar coisas muito profundas. E é isso que ele quer dizer com isso aqui, né? A arte cristã não é sempre religiosa, ela pode ser cristã sem ser religiosa. É algo que tem que ser mais desenvolvido aqui, né? Não vou me ater só a isso, né? Mas isso pode gerar vários pontos de discussão nesse sentido, né? E o último ponto ali, né, da perspectiva, né, que ele vai falar que todo artista enfrenta a dificuldade de fazer uma obra de arte individual, bem como a de desenvolver um conjunto de obras, né? Ele vai falar que um artista não pode ser julgado por apenas uma obra, né, com base em apenas uma peça, uma música em si, mas sim que deve se julgar o seu desempenho e a sua cosmovisão com base no maior número de obras que ele tem, né? Então, ele vai falar que o artista não deve desistir por não conseguir fazer tudo que ele pensa, colocar todas as suas ideias em uma só vez, né? Sim, que ele deve construir um conjunto amplo e profundo de obras durante a sua vida para comunicar todas as verdades da palavra de Deus. Nesse sentido, assim. Então, essa é a perspectiva cristã do Schaeffer sobre a arte, né? Coisas que a gente pode pensar sobre a arte de fato. E a minha pergunta, então, né? Como é que a gente relaciona todas essas coisas? Por isso que eu coloquei ali, a arte como evangelismo? Ou a arte como evangelismo? Qual é o correto, né? Ele vai falar, né, que o cristão deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística, mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte pode ser em si uma doxologia, né? Eu li isso no começo ali já antes, e o sentido é a gente entender a arte, o que é a palavra de Deus, e nós como artistas, como a gente pode pensar a nossa arte como evangelismo, não no sentido de propaganda, mas sim de como a nossa arte, sendo cheia de Deus, ela vai ser evangelística sem ser panfletária. E essa é uma questão importante para o Schaeffer, né? Eu acho interessante também, eu falei do livro do Huckmacher, né? Ele vai colocar algo muito interessante também, né? Falando sobre as artes, sobre o conhecimento humano. Ele vai dizer assim, né? Se nós quisermos a recristianização da Europa e dos Estados Unidos, isso não acontecerá se as pessoas não conseguirem encontrar um bom livro em certa área do conhecimento e descobrir que ele foi produzido por cristãos. O que ele está colocando é que na sociedade, nós precisamos estar na sociedade de uma maneira natural, vivendo o que nós como sociedade, como mundo fazemos, escrevendo livros, estando agora, nesse tempo de pandemia, nas mídias sociais, falando com o outro, vivendo, sendo cidadãos completos. E a gente como igreja muitas vezes acha errado ou não faz alguma coisa porque a gente fica preso na nossa caixa, nas quatro paredes da igreja, né? E isso é perigoso mesmo, né? Por isso que o Schaeffer também, em relação ao evangelismo em si,
ele vai construir uma, uma, um conceito, né, um sistema de evangelização, né, que ele chama de pré-evangelização, que a gente precisa pensar coisas antes, em relação na comunicação do evangelho, né? E o primeiro ponto, né, é que a gente precisa criar um ponto de contato com o outro, né? A gente precisa falar sobre as coisas reais, sobre o dia a dia, as coisas que acontecem, né? A gente precisa falar, mostrar, né, para os outros que o ser humano é um ser moral, né? Que existe uma ética, existe o certo e errado. Isso, todo mundo vive desse jeito, né? Sabendo que é certo e errado. O básico todos sabem, né? Em quase todas as culturas, isso é claro. E também sabendo, né, como ponto de contato, que o ser humano tem sentimentos de amor, que ele tem sentimentos estéticos, né, no sentido que ele vê coisas e acha bonitas e outras não. Que sim, que o ser humano é um ser pessoal, que precisa de pessoas. Então, pensando na pré-evangelização, como a gente precisa de um ponto de contato com o outro. Só que em seguida, a gente não pode ficar só nisso. A partir desse ponto de contato, né, vai existir o ponto de tensão, que é onde a gente mostra a fragilidade do pensamento não cristão, né, confrontando com a realidade. De fato, aqui é importante, nesse sentido, desse confronto, né, mostrar a realidade do homem e confrontar com o pensamento, com os valores. Né? Muitas pessoas vivem valores, falam de valores, mas vivem valores até cristãos às vezes. Né? Por que as pessoas não matam, não roubam? Né? Por que é errado trair o seu cônjuge? Da onde que vem isso? A gente entende que é da palavra de Deus, né? Porque existe um Deus que nos revelou isso. Existe um Deus que nos revelou através da palavra, existe um Deus que colocou isso dentro do coração do homem, né? Então, esse ponto de tensão é importante para Schaeffer, né? Para tirar essa casca do relativismo e mostrar para a pessoa que existe, de fato, essa fragilidade de um pensamento não cristão, né? Nesse sentido. Mas a gente também ele vai dizer que não pode parar nisso também, né? Porque se a gente desnuda a pessoa aí e ela vai perceber a inconsistência dela, né? A gente precisa colocar algo no lugar, né? E aí que entra o evangelho, né? A saída é pelo evangelho, né? E ele vai falar que é importante fazer isso de maneira educada, de maneira clara, sem forçar ninguém, né? Esse confronto positivo nesse sentido, né? Então, para Schaeffer, isso é esse conceito de pré-evangelização. Isso não é tirar a ação do Espírito Santo, a ação de Deus, mas por isso que ele fala pré-evangelização. É tirar os conceitos errados, fazer a pessoa perceber os seus conceitos errados, né, antes que o Espírito Santo possa evangelizar mesmo, né? Então seria algo nesse sentido assim, né? A pré-evangelização em Schaeffer. Uma frase muito bacana do Huckmacher que completa muito bem isso, né? Ele vai falar sobre a arte, do porquê que a arte não pode ter só esse viés evangelístico, panfletário, assim, né? Sim, qual o sentido de usar até a questão da pré-evangelização de Schaeffer, só um adendo, né? Schaeffer e Huckmacher eram muito próximos, né? Inclusive, Huckmacher deu aula para Schaeffer, deu aula no Labri também, né? Então eles têm um pensamento muito próximo. E o Huckmacher vai falar, deixa eu ler aqui. A melhor comparação talvez seja como um encanamento. Você está falando sobre arte. Como que ele quer pensar a arte na vida, né? A melhor comparação talvez seja como um encanamento. Embora ele seja algo totalmente indispensável em nossas casas, raramente nos damos conta de sua existência. O que ele quer dizer com isso? Que a arte ela permeia a nossa vida o tempo todo. Tem música em todos os lados, tem cartazes na TV, Netflix, na internet, em tudo tem arte, a gente nem percebe. É isso que ele está falando, né? Ele falou isso há muitos anos atrás, que nem tinha internet no direito,
mas talvez agora para a gente é mais claro ainda, né? Como a arte, ela está em todos os lugares, mesmo que não seja dito como arte em si, né? Como obra artística. Ele vai falar que essa é a nossa visão, que a arte, a gente tem que saber que a arte ela está o tempo todo no mundo, assim como em um encanamento ali. Partindo aqui para o final, né? Schaeffer vai dizer o seguinte, né? Nenhuma obra de arte é mais importante que a própria vida do cristão, e todo cristão deve se preocupar em ser um artista nesse sentido. A vida do cristão deve ser algo verdadeiro e belo em meio ao mundo perdido e desesperado, né? Acho que está bem evidente mesmo assim, né? Que a arte tem um papel muito importante na nossa sociedade. E através da arte, várias visões de mundo são cantadas, vistas, lidas. E a gente pode entender que uma arte cristã só é possível, né, a partir de um cristão comprometido em refletir em suas obras a obra de Deus em sua vida, né? Uma cosmovisão bíblica completa nesse sentido, né? Então, a gente precisa, de fato, entender que a nossa avaliação de uma obra de arte, né, ela tem que, nós precisamos olhar a cosmovisão, a qualidade técnica, a beleza e o propósito, né? Por isso é importante também a gente conhecer, como nós vimos no começo, né, o que a Bíblia diz sobre a arte, o que é a arte no conceito bíblico, né? Perceber que Deus se importa com a beleza, que Ele é um criador, Ele é um artista nesse sentido, né? Mesmo que não há uma sistematização bíblica, nós temos vários princípios, né, que podem nortear, assim, de fato, o fazer artístico, né? Então, assim, já finalizando, né, a gente pode também usar as perspectivas todas, né, a cristã de arte, e avaliar uma obra de arte nesse sentido. E para acabar aqui, quero ler um versículo que vai nos colocar isso de uma maneira bem clara também, né? 1 Coríntios 10:31 vai dizer, né? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E eu acho que esse é o ponto principal, né? A nossa vida como um todo. A gente não pode desligar. Não tem um momento espiritual, um momento do dia a dia que não é espiritual. Todas as coisas nós devemos fazer para a glória de Deus mesmo, né? Esse é um princípio também que a gente deve usar na arte de maneira geral. Bom, espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho aí da visão do Francis Schaeffer para a arte, né? Esse foi um trabalho que eu fiz na disciplina de influência das teologias no contexto brasileiro, do Dr. Alan Mait, né? Que faz parte do programa de pós-graduação em teologia e mestrado profissional das Faculdades Batistas do Paraná, FABAPAR. Se você se interessou, se você quer falar comigo sobre isso, está aqui os meus contatos, estou lá no Instagram, tem aqui meu e-mail, você pode entrar em contato, eu faço parte da PIB Curitiba, da equipe pastoral ali, como pastor auxiliar no Ministério Compromisso e Adoração, que é o Ministério de Artes e Adoração da Igreja, né? E fiz esse trabalho aqui por conta do mestrado na FABAPAR. Muito obrigado. Quero dar um tchau aqui. Deixa eu voltar para minha tela. Obrigado se você viu até aqui. É porque você estava a fim de conhecer um pouquinho mais e conhecer. Vou deixar na descrição o link para o PowerPoint e para o artigo também. Você pode entrar em contato comigo. Vou ter o prazer de falar contigo aí. Espero que tenha sido bem para você. Deus abençoe. Um abraço. Tchau, tchau.